Olá, queridos colecionadores, tudo bem com vocês? Mais um episódio dos Jardineiros Urbanos por Fly e hoje a gente sai um pouco da monotonia dos Anthuriums, como diria o próprio Marco Lacerda do Sítio e Jardim. Ele chegou para mim e falou: Fly, você não quer fazer um episódio dedicado aí ao cultivo do Nephelium rambutan aqui? O pulazan, tida aí como uma das frutíferas mais saborosas, mais desejadas do mundo perante os colecionadores, perante alguns colecionadores. E eu falei, legal, Marco, são 3 anos, partindo aí para 4 anos de parceria profissional. Eu produzo o canal do Sítio e Jardim, estou lá na região de Petrópolis 2, 3 vezes ao ano e posso dizer que aprendi bastante já sobre a coleção de frutíferas, sobre os colecionadores de frutíferas, sobre espécies e sobre cultivo. Por quais motivos eu, um criador de conteúdo e um colecionador especializado em aráceas e mais especializado ainda hoje em Anthuriums, vou falar sobre pulazan, Nephelium rambutanaceae. A resposta é relativamente simples e recai na ideia do que? Microclima. Para nós araceiros, para nós anthuriófilos, a gente está bastante acostumado com a ideia do fator umidade como algo muito influente no cultivo e eu, especialmente, para a nova geração de colecionadores, tenho levado essa ideia, esse vetor umidade, para a gente prestar bastante atenção e entregar para as nossas aráceas, principalmente agora que eu tenho enfatizado tanto na temática dos Anthuriums. Quando a gente fala aqui de Nephelium rambutanaceae, o pulazan, estou com 2 mudas aqui e a gente já vai falar sobre o cultivo delas, a gente está falando de um mesmo microclima, um microclima muito semelhante aos Anthuriums, tidos aí como aráceas muito mais sensíveis do que Philodendron. Elas são plantinhas mais chatas aí, elas são mais mimosas e a gente precisa ter alguns cuidados específicos em geral que outras aráceas não demandam. Então vamos ver um pouquinho de localidade, hábitat original. Esse carinha aqui é originário de Bornéu e da Península da Malásia. A gente está falando de Sudeste Asiático. E o clima por lá, além de ser úmido o ano inteiro, ele mantém uma temperatura entre 22 graus a 28 graus Celsius. Então, essas são as condições que a gente tem por lá, no extremo da Ásia, em áreas muito úmidas e quentes, de 22 a 28 graus numa média, e que a gente tem que tentar trazer para a nossa área, para o nosso cultivo. Falando particularmente aí para você que vive em diversas regiões do Brasil, cuja baixa umidade é uma predominância. São Paulo é assim, regiões do Sul é assim, Centro-Oeste. Baixa umidade é uma questão aí que a gente já vai trazer. E aí vocês vão me perguntar, mas e aí, Fly, você que mora em São Paulo, você está no inverno aí, como que os seus pulazan estão sobrevivendo e resistindo a esta temperatura baixa? Chegamos aqui sim a madrugadas de 8 graus nas últimas semanas. E aí que eu trago a ideia sempre, para quem me segue há bastante tempo, o fator umidade é um forte conservante para as plantas de subbosque, plantas de florestas úmidas. Ele inclusive ajuda a inibir os efeitos possíveis da baixa temperatura. Quem cultiva alocásia e me acompanha sabe bem do que eu estou falando. Então, o frio em si, abaixo de 18, 16 graus, nem é tanto problema, como vocês podem ver aqui nessas mudinhas. Vamos analisar mais em detalhes aqui. Esses 2 indivíduos de pulazan, eles vieram comigo no avião. Para quem não sabe, voos domésticos, à exceção da Amazônia, flui muito bem aí de você trazer plantas a bordo, tá? Fica aí a dica, voo doméstico. E essas mudinhas que estão germinando a partir de semente, em torno aí de 1 ano e meio a 2, para chegar neste porte, elas estão aqui comigo em torno de 2 meses. E justamente depois que eu cheguei do Sítio e Jardim,
condicionei essas plantas. Chegou finalmente um inverno atrasado aqui em São Paulo, quando as mínimas durante as madrugadas chegaram a atingir 8 graus já. Na média hoje está em torno de 12, tá? 12 graus aí nas madrugadas. 2 meses comigo. Esses pequenos machucados nas bordas das folhas foram da viagem, tá? São resquícios aí da viagem. Vem na mala, vem a bordo. Quem compra no Sítio e Jardim sabe a maneira bacana que ele embala os tubetes, né? Com plásticos, varetas de bambu, marcações e tal. Só que no transporte manual acabou raspando as folhinhas e elas marcaram um pouco. E o que a gente vê então aqui são sinais aí deste transporte manual a bordo de um voo doméstico. 2 meses, o frio se estabeleceu aqui em São Paulo e olha só, elas ainda não avançaram muito em tamanho. Notei aqui pequenos avanços de crescimento. Nesse caso, essa partezinha aqui. Nesse caso, a gente está tendo aqui uma liberação de uma estrutura mais nova também. E como vocês podem ver, fora os abalos sísmicos de viagem, elas se mantêm bastante intactas. O que eu entrego aqui para essas 2 mudas de Pulazan, que equivalem literalmente ao que eu entrego principalmente aos Anthuriums aqui da minha coleção? A temperatura ambiente, como eu expliquei, São Paulo atingiu 8 graus e o que eu consigo controlar na área onde elas se encontram, e a gente já vai ver, é proteção a vento. Nenhuma espécie de subbosque tolera muito vento, e isso é meio lógico se a gente projetar a ideia aí do próprio subbosque. São áreas fechadas, protegidas por árvores, estruturas maiores de árvores, e aí o vento não penetra nessas cúpulas naturais no meio da mata, preservando o quê? A umidade alta, preservando as folhas sempre hidratadas, umidade nas folhagens. Mesma coisa para diversas espécies de begônias, samambaias, marantáceas, anthuriums, né? Anthuriums também. E o segundo fator que eu entrego ao Pulazan, além da proteção ao vento, é a umidade alta constante, umidade no ar. Umidade batendo nas folhagens, não somente a umidade constante também nos substratos, no solo aqui. Vou mostrar para vocês então exatamente onde essas mudas se encontram hoje. É uma alternativa, é uma referência aí para vocês criarem, pensarem e de repente aplicarem nas suas áreas. E também vou trazer alternativas a isso. São custos de investimentos diferentes e também é uma maneira diferente de entender uma frutífera. Repetindo que para o pessoal de Anthurium, mais especificamente, estas ideias aqui são muito mais comuns, muito mais absorvidas já. Bora lá, queridos! Então aqui a gente tem uma estufa adaptada com sombrites. Era uma área coberta externa, né? Uma cobertura de vidro. E na ocasião aqui oportuna, o sistema de aspersão está ativo, tá? Eu mesmo instalei. Esses itens vocês podem encontrar no site plantoisstore.com.br. É muito fácil de instalar. E aí então, com este sistema e com esta área mais fechada, a gente tem o que eu posso chamar de estufa de umidade ou estufa úmida. E no caso eu brinco que tem uma equivalência aqui a uma área de várzea, tal qual regiões da Amazônia, que são ambientes cuja a umidade, o fator umidade é bastante relevante. Então, se você tem uma área externa fechada e que potencialmente você possa adaptar, sua esposa, seu marido permitam fazer isso, é basicamente isso que eu fiz, só para vocês terem a referência então do local onde o Pulazan se encontra. Vamos ver os bichinhos lá na posição exata. A gente está na mesma área, numa bancada aqui, e na mesma posição que o Pulazan se encontra aqui, as 2 mudas. A gente vai proporcionar essa condição de alta umidade, tá? Bastante umidade constante. Uma luz difusa, tá?
Neste período do ano, esta área aqui não bate sol direto. Durante o verão, eu vou ter um sol pleno aqui, ou pelo menos umas 3 horas de sol direto aqui, 3 ou 4 horas. Nessa estrutura aqui não tem filtro próprio, né? Fora aí as impurezas que vêm com a chuva e aderem ao vidro da cobertura. E para vocês entenderem um pouco da equivalência de clima, de repente você que já coleciona ou colecionou aráceas, a gente tem, por exemplo, o Anthurium aqui, que é o marcusiano. Ele é um rupestre, mas que super se adapta também a um ambiente de subbosque, tá? A gente vai ter nepentes. A gente sabe o quanto as nepentes gostam também de muita umidade nas folhagens, no substrato, que no caso é esfagno, para que os assídios, né, os jarros se desenvolvam. Olha aqui que assídio magnífico. Não sei se este híbrido aqui é necessariamente raro, mas olha só que formação interessante aqui, tá? Microclima, onde o fator umidade tá batendo aqui com força, tá? Tá muito expressivo. A gente tem Rhipsalis, que também é um gênero aí de cactos tropicais, né? Ou seja, o microclima também é de subbosque. Philodendron aplanatum, na ocasião essa muda também veio do sítio jardim. É um philodendron de crescimento lento. Liberou inflorescência, está até aberta lá, uma delas. E uma infinidade de Anthuriums aqui, tá? Este então é o microclima no qual eu tenho deixado aí há 2 meses o Nephelium rambutan-Aki pulazan. É um ambiente totalmente protegido do vento. É um ambiente que tem trazido essa umidade para compensar as baixas de 8 graus, talvez até mais aí, mais para frente ainda, quem sabe. Uma luz filtrada, mas é um ambiente claro aqui, tá? No momento a luz está bem filtrada. E esse sistema de aspersão que abre e fecha 6, 7 vezes por dia, mantendo essa região bastante molhada. Respinga nas folhagens, respinga no substrato. O substrato é o padrão do sítio jardim. Eu tenho deixado as mudas no próprio tubete por causa das recomendações que ele já trouxe no episódio dedicado ao pulazan. Tá com mais de 12 mil views aí o episódio, muito legal. E agora a gente volta lá para a sala, no meu balcão de Anthuriums, para a gente falar de alternativas a essa solução aqui de estufa úmida adaptada numa casa. Mas Fly, eu não tenho espaço como o seu, onde eu possa adaptar, ou talvez os recursos sugeridos ultrapassem meu orçamento. Quais são as alternativas possíveis para cultivar mudinhas desse porte? Lembrando que frutíferas em geral têm um crescimento mais lento, costumam ter o crescimento mais lento do que os próprios Anthuriums, por exemplo. A gente tem algumas alternativas para você, principalmente para você que já está mais familiarizado com os sucessos e os controles possíveis do cultivo indoor, dentro de casa, ou em sacadas, ou em varandas, ou até mesmo já no seu quintal, seguindo aí algumas lógicas. A lógica do subbosque, do que a área interior das florestas úmidas oferecem para plantas como pulazan. Quem acompanha o canal do Fly sabe que eu já trouxe inúmeros conteúdos aí relacionados à caixa de umidade. São diversos portes, são tidas aí como caixas organizadoras, e numa caixa organizadora de 72 litros, de 72 a 78 litros, que são as maiores, e você vai pagar aí em torno de R$70, você consegue condicionar uma muda desse porte. Ela vai ficar bem condicionada aí por alguns meses, protegida do vento, com umidade alta constante e mais. A temperatura nesses ambientes mais fechados
ficam aí em torno de 2 graus a 3 graus mais alto do que o ambiente exterior. Caso a sua caixa organizadora, adaptada para caixa de umidade, não tenha altura suficiente para uma muda deste porte, você pode replantar num vaso um pouco mais baixo, tomando todas as precauções para não machucar as raízes. Bem diferente das aráceas, o machucado em raiz de um pulazan pode comprometer a planta. E você precisa tomar cuidado também para que não se criem os nós nas raízes, né? Dificultando totalmente o crescimento de uma planta que se tornará uma árvore, e esta ideia de nó em raiz é algo muito mais associado ao pulazan também. E aí, assim como a criatividade corre solta aos araceiros, principalmente aos colecionadores de Anthurium, essa ideia do hermético, de um ambiente como uma caixa organizadora adaptada para a caixa de umidade, você poderia pegar também galões aí de 5 litros de água, que tem aquele plástico relativamente mole, fazer cortes e ir empilhando um no outro e condicionar a planta lá dentro. Eu sei que essas ideias todas modificam um pouco as perspectivas de se ter planta em casa, mas para quem tem Anthurium, tudo isso já está muito mais adaptado, já é hábito no momento que a gente quer proporcionar para a planta o melhor ambiente, o melhor clima, e assim a gente ter o quê? O sucesso real no cultivo. Hoje em dia é muito comum e cada vez mais você ver colecionadores criando alternativas de baixo custo para a construção de estufas. Um aquário de 200 litros com sistema de iluminação Grow Light funcionaria perfeitamente. Toda essa iluminação que eu tenho aqui seria suficiente para um pulazan. Essas plantas em hábitat original compartilham o mesmo espaço, consequentemente o mesmo microclima, e a luminosidade é totalmente equivalente. Então este aspecto criativo que persegue, que anda junto com o colecionador de plantas, também é uma realidade. Para o cultivo de sucesso do pulazan, então, já falamos de uma estufa de umidade com sistemas de aspersão, falamos de caixas organizadoras adaptadas para estufa de umidade, outros sistemas inventivos aí para trazer a mesma realidade de umidade alta, e aí a gente tem também as estufas verticais aqui. Elas são bastante eficientes. No caso deste carinha aqui foi totalmente adaptado. A lona veio separado da estante, que no caso aqui eu tenho também bacias para manutenção de água, o sistema de iluminação também separado. Lembrando que a intensidade e a qualidade do sistema de iluminação dessas minhas estufas, do que vocês observam aqui no fundo, são de alta eficiência para o desenvolvimento de espécies e variedades de subbosque, e o pulazan também se inclui nesta categoria, embora árvore, embora daqui a um tempo ela vá adquirir uma forma ou estrutura totalmente diferente dessas ornamentais aqui que se encontram. Então, quando o assunto é o Nephelium rambutan aqui, o pulazan, raríssima em cultivo no Brasil, a gente tem que livrá-lo de vento para evitar ressecamento. Isso se aplica a praticamente todas as plantas de subbosque, e a gente precisa entregar alta umidade constante, principalmente para uma mudinha tão pequena assim, tão juvenil. A gente viu aí no episódio dedicado, no super episódio muito bem feito, dedicado ao replante em diversas etapas, tá? E eu trago aqui as etapas iniciais de cultivo. Como um extra sobre sistema de nutrição, tenho colocado cote e bocache aqui na superfície do solo. À medida que o aspersor vai respingando água, os efeitos aqui de bocache e do cote vão acontecendo. E um produto muito legal, você que me acompanha já sabe, Monstera Lab, tá? Um adubo foliar muito eficiente, muito rico, muito interessante aí também para árvores. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Valeu!